Começou a campanha de combate ao câncer de pele, o Dezembro Laranja, que pretende alertar a população sobre os riscos da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, anualmente são diagnosticados 180 mil casos no país. Bom, para falar sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o Dr. Mauro Enokihara, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutor? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Doutor, esse ano qual que é o mote da campanha do Dezembro Laranja? Sim, a grande preocupação sempre é a questão da prevenção, né? Então a gente costuma dizer que prevenção primária é não ter problemas, esse obviamente que é o melhor. Se isso não for possível, é muito importante a gente chamar a atenção para a população da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Você pegou no início, todo câncer é possível de cura. Você não conseguiu fazer um diagnóstico desde o início, é que às vezes as coisas vão se complicando, inclusive no câncer de pele. Mas vamos falar então dessa prevenção primária. O que deve ser feito para prevenir o câncer de pele, doutor? A gente tem noção sobre as pessoas que têm mais possibilidade de vir a ter câncer de pele. Então, são geralmente pessoas de pele clara, olhos claros, que se expuseram durante a vida, né, ao sol, quer dizer, porque a radiação ultravioleta pode eventualmente degenerar as células e daí provocar o câncer. E quando a gente fala dessa exposição ao sol, não é aquela hora que está só na praia, ali estirado, pegando um bronzeado, não. É o sol do dia a dia mesmo. Isso. Existem as duas possibilidades, tá? Desde aquele sol que a pessoa vai tomando durante toda a vida, mas também, principalmente com relação ao melanoma, se valoriza muito a queimadura solar. Então, queimaduras solares na infância, claro, não é porque aconteceu isso que vai acontecer, mas é um fator a mais. E uma coisa importante de a gente frisar, nós vivemos num país, né, de extensão continental, onde há uma muita miscigenação da população, então não é exclusivamente na população de pele clara, olhos claros, como a gente disse, é mais comum. Mas mesmo a população negra, né, os mulatos, os morenos, podem também vir a ter câncer de pele, não tanto nas áreas expostas ao sol, mas também nas palmas, plantas, debaixo das unhas, que são as áreas mais claras. Essa não tem a ver com a exposição solar, mas existe essa predisposição e a gente tem que estar chamando a atenção da população como um todo. Então, Dezembro Laranja é a questão do sol, mas não é exclusivamente essa questão. Então, é fundamental quando a pessoa for ao dermatologista para ser examinado, que se examine o corpo todo. Porque a gente está falando dessa questão do sol, mas quais outros fatores de risco, doutor, que as pessoas devem ficar atentas, além da predisposição claro, genética? Isso. Enfim. Então, como você está colocando, então tem essa questão genética, tem a questão do sol. Existem formas de câncer, como o carcinoma espinocelular, que é um dos tipos de câncer. Por exemplo, se a pessoa teve queimadura, mas queimadura física mesmo, certo? E aquilo vira uma ferida, por exemplo, tem até um nome específico, chama-se úlcera de Marjolin. Então, se aquela ferida não cicatriza por longo tempo, pode eventualmente vir a ter uma transformação por carcinoma espinocelular. Então, é importante a gente também estar chamando atenção para outros fatores que não somente essa questão da exposição solar. É muito importante, é a oportunidade que a gente tem e tal, mas como você mesmo já frisou, não é um único fator. E para a gente fechar essa questão da solar, a recomendação é usar sempre sair na rua já com o protetor solar? Como que as pessoas se previnem nesse sentido, doutor? A gente acha importante, tá, a gente frisar que a exposição crônica ao sol, temos a exposição aguda é queimadura solar, então fica vermelho, arde e descasca. A exposição crônica pode levar a manchas, a rugas, quer dizer, tem a questão do fotoenvelhecimento, certo? Então, se a pessoa se expõe e ela se protege diariamente, então ela também vai estar podendo prevenir de manchas, de rugas e até a possibilidade de câncer de pele que pode vir. Então, a gente estimula, tá? E lembrar que
fotoproteção não é exclusivamente o uso do filtro solar. O filtro solar é importante, mas chapéu, boné, guarda-sol, sombra, camiseta, óculos escuros, certo? Roupas apropriadas, o horário que vai se expor, tudo isso se soma. Nós não somos contra a exposição solar, por quê? Porque a exposição solar também traz benefícios, né, para nossa vida, como a questão da vitamina D, do cálcio e tal. Agora, o ruim é o exagero, e o exagero muitas vezes é individual, que é exagerado para mim, não necessariamente é para outras pessoas. Doutor, o tamanho e a coloração das pintas que a gente tem no corpo pode ser um indicativo de algum problema de saúde? Então, nessa campanha que se inicia, quer dizer, dia 7 de dezembro... E a 7 gente... será o ápice aí, que vai ter um mutirão, é isso? Isso, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esse mutirão. Okay. Então, o que acaba acontecendo assim? Então, a gente está colocando, né, sinais de alerta. Então, o que acaba acontecendo? São basicamente 3 tipos de câncer de pele que são mais comuns, né? Existem outros, obviamente. O que a gente, de uma certa forma, fica um pouco mais preocupado é o melanoma. Por quê? Porque o melanoma pode provocar metástase, que é aquela coisa de se espalhar para outros órgãos. Então, como diz a palavra melanoma, vem de melanina, que é produzida pelo melanócito. Então, geralmente, não é exclusivamente, então, são pintas acastanhadas, enegrecidas, né? Ou a pessoa já tem, ou a pessoa adquire. Então, o que é importante? Então, não tem quem não tenha pintas, vamos colocar assim, tá? O fato de ter pintas não é o problema é se essas pintas começam a se modificar. Existe uma forma mnemônica que a gente chama de regra do A, B, C, D. E como toda regra tem as suas exceções. O A seria a simetria, ou seja, o formato irregular. B é borda. Se a borda é bem delimitada, geralmente não preocupa. C é cor. Normalmente uma lesão benigna tem uma única cor. Então, se de repente tem cores diferentes, pode ser uma suspeita para um melanoma. D é diâmetro, que é o tamanho, e mais importante do que o ABCD é a letra E de evolução. Então, o fato de ter não é o problema. Para o carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, e o espinocelular, o que acaba acontecendo muitas vezes são manchas ou lesões sobrelevadas com uma tonalidade rósea, avermelhada, tá? Que normalmente não desaparece. Então, às vezes, vira uma ferida que não está cicatrizando, aí o público em geral vem nos procurar. Então, são esses sinais que a gente acha que deve chamar a atenção. Não é para criar pânico, não é para criar nenhum tipo de paranoia, mas é justamente para que a gente possa estar fazendo um diagnóstico precoce. Tá certo. Doutor, nosso tempo infelizmente já chegou no final, mas a gente tem o site para colocar aí na tela, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse mutirão de atendimento que vai acontecer agora no dia 7 de dezembro. Então, tá aí o site para mais informações sobre esse mutirão em relação ao Dezembro Laranja. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.